Olá e seja bem-vindo a mais uma aula comigo. Meu nome é Nelson. Vamos falar hoje da solubilidade. Então vamos saber o que é solução, o que é solvente, o que é soluto. Então vamos avançar a nossa aula. Mas não se esqueça, por favor, se é novo aqui, se inscreve no canal. Se gosta desse tipo de conteúdo, ativa aí o sino de notificação para receber os próximos conteúdos que eu for a colocar aqui. Coloca o seu like, de modo que o YouTube possa reconhecer que este conteúdo é de facto interessante para muitas pessoas e partilhe este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação. Então vamos começar com os conceitos: solução, soluto e solvente. O que é solução? É uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Uma solução contém soluto e solvente. Então, se eu pego água e sal junto e começo a mexer e o sal dissolve-se na água, aí tem uma solução. Nós não conseguimos ver aí o que é água, o que é sal. Então, a solução é isso, uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Então, o que será soluto e o que será solvente entre a água e o sal? Vamos saber isso agora. Começamos com o soluto. Soluto é o meio disperso, ou seja, a substância que se dissolve ou que é dissolvida na outra. O que se dissolve? A água ou o sal? O que se dissolve ali, o que se dispersa, é o sal que se dispersa na água, que se dissolve na água quando nos mexemos. Então, o sal, neste caso, é o soluto na solução de água e sal. Então, continuando sobre o soluto, ele é o componente que adquire o estado físico do solvente e geralmente entra em menor quantidade. Se for a ver, o sal que se dissolve é posto, por exemplo, uma colher num copo. Então, é com uma quantidade menor em relação ao solvente. Quando juntamos o sal com a água, antes de misturar, o sal está no estado sólido e passa para o estado líquido, que é o estado do solvente. No exemplo que eu dei de água e sal, o solvente é a água e o soluto é o sal. Então vamos definir o solvente, já sabendo que no exemplo o solvente é a água. É o meio dispersante, ou seja, a substância que dissolve o soluto. É o componente que na solução mantém o estado físico original e geralmente é mais abundante na solução. Então, numa solução de água e sal, temos mais água do que sal. Se formos a pôr quantidades iguais, há de acontecer que nem todo o sal será dissolvido. Então aqui temos um esquema que mostra a solução, que é uma mistura do quê? Do soluto e do solvente. E a solução tem um aspecto homogêneo, ou seja, nós só conseguimos ver uma única fase. Como já tinha explicado, o soluto é o material que se dissolve no solvente. E o solvente é o material que dissolve o soluto. Aqui é o exemplo de água e sal que havia dito. O sal da cozinha é o soluto, a água é o solvente. Existem substâncias solúveis e existem substâncias não solúveis. As substâncias solúveis são substâncias que se dissolvem em água. Por exemplo, o sal da cozinha, o açúcar, o álcool, entre outros. Estes são exemplos de substâncias que, quando nós adicionamos na água, podem ser dissolvidas. Temos substâncias pouco solúveis. São aqueles materiais que se dissolvem em pequena quantidade na água. Ou seja, quando nós adicionamos na água, não são dissolvidos na totalidade. Substâncias insolúveis são aquelas que não se dissolvem em água em nenhuma proporção. Por exemplo, você pega óleo, adiciona na água, óleo não se dissolve. Se você leva petróleo, também. Se leva pó de giz, também. Se mete plástico, também. Se põe pedra, também. Areia, também. Então, todas essas substâncias não se dissolvem em água, são substâncias insolúveis. Quanto à solubilidade, dissolução e diluição, vamos entender cada conceito. Esta aula é muito importante porque no futuro vai envolver cálculos. O que é solubilidade? É a capacidade que o solvente, então vou dar a definição pegando para um exemplo. Sabemos que o solvente é a água, então é a capacidade que a água
bem? É a capacidade de um solvente dissolver o soluto. É a capacidade que a água tem de dissolver o sal, por exemplo. Isso chama-se solubilidade. A solubilidade é definida como sendo a quantidade máxima do soluto que pode ser dissolvida num certo volume de solvente a uma dada temperatura. A cada temperatura, o solvente pode dissolver uma certa quantidade de soluto. Ou seja, a água, quando está fria, pode dissolver menos sal do que quando está quente. Então, essa capacidade, essa quantidade de sal que a água pode dissolver, então chama-se solubilidade. A capacidade que pode dissolver quando está fria ou a capacidade que pode dissolver quando ela está quente. Chamamos isso de solubilidade. Dissolução é o ato de misturar o soluto e o solvente. Quando eu pego o sal e misturo com água, estou a praticar a dissolução, porque estou a dissolver o sal. Então, este ato de eu mexer, agitar a água para dissolver o sal, chama-se dissolução. Aí, na dissolução, as partículas de soluto distribuem-se em toda a extensão do solvente. Ou seja, as partículas do soluto, que neste caso o sal, vai se espalhar por toda a extensão da água. Diluição. O que é diluição? É o ato de tornar a solução menos concentrada através do aumento da quantidade do solvente. Ou seja, o processo de redução da concentração da solução. Deixa-me parar aqui e explicar. Se eu tenho metade do copo com uma solução de água e sal e depois adiciono água, neste caso água solvente, até o copo encher, estou a praticar um ato que se chama diluição. E quando faço a diluição, estou a reduzir a concentração da solução. A redução da concentração de uma solução pode ser feita de duas maneiras: aumentando o solvente, o que é mais prático, ou diminuindo o soluto, o que é mais difícil. Na próxima lição eu vou falar da concentração, então não perde. E para esta lição terminamos aqui. Agradeço a sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, colocar seu like e compartilhar este vídeo com pessoas que gostam deste tipo de informação e que possam precisar neste momento. Até a próxima!